Lilith, a verdadeira história. Segunda parte. Artigo 6º. Mitologia suméria. A imagem de Lilith, sob o nome Lilitu, apareceu primeiramente representando uma categoria de demônios ou espíritos de ventos e tormentas na Suméria por volta de 3000 a.C. Muitos estudiosos atribuem a origem do nome fonético Lilith por volta de 700 a.C. Primeira representação conhecida de Lilith. Na Suméria e na Babilônia ela ao mesmo tempo em que era cultuada era identificada com os demônios e espíritos malignos. Seu símbolo era a lua, pois assim como a lua ela seria uma deusa de fases boas e ruins. Alguns estudiosos assimilam a várias deusas da fertilidade, assim como deusas cruéis devido ao sincretismo com outras culturas. Mitologia hebraica. A imagem mais conhecida que temos dela é a imagem que nos foi dada pela cultura hebraica, uma vez que esse povo foi aprisionado e reduzido à servidão na Babilônia, onde Lilith era cultuada. É bem provável que vissem Lilith como um símbolo de algo negativo. Vemos assim a transformação de Lilith no modelo hebraico de demônio. Assim surgiu as lendas vampíricas. Lilith tinha 100 filhos por dia, súcubos quando mulheres e íncubos quando homens, ou simplesmente Lilims. Eles se alimentavam da energia desprendida no ato sexual e de sangue humano. Também podiam manipular os sonhos humanos, seriam os geradores das poluições, ejaculação involuntária, noturnas. Mas uma vez possuído por uma súcubus, dificilmente um homem saía com vida. Também nas escrituras hebraicas, Talmud e Midrash, ela é referida como uma espécie de demônio. Mitologia grega. Lilith é associada com a deusa grega Hécate, a mulher escarlate, uma deusa que guarda as portas do inferno montada em um enorme cão de 3 cabeças, Cérbero, reino de Hades. Hécate, assim como Lilith, representa na cultura grega a vida noturna e a rebeldia da mulher sobre o homem. Existem insinuações de que Lilith pode ter sido retirada da Bíblia durante o Concílio de Trento, a interesse da Igreja Católica, para reforçar o papel das mulheres como devendo ser submissas, e não iguais ao homem. Por isso em muitas culturas a mulher na verdade foi uma maldição dada aos homens. Na versão bíblica, temos Eva, que seria perfeita para o homem, pois não teria as pretensões de Lilith. Eva que induz ou convence Adão a experimentar o fruto da árvore do conhecimento, que causa a expulsão de ambos. Na mitologia grega, temos Pandora, primeira mulher criada por Éfesto, a pedido de Zeus, feita com as melhores qualidades das deusas, entregue ao homem como presente, juntamente com uma caixa, que continha todos os males da humanidade, a qual foi dada a expressa ordem de não abrir. Pandora por curiosidade abre e todos os males se espalham, ficando somente na caixa a esperança. Era uma maldição de Zeus, em retaliação a Prometeu, por ter roubado o fogo divino para dar aos homens. Assim surge o nosso machismo, dado à herança patriarcal, e aos mitos de que a mulher além de inferior, é a grande causadora dos males do mundo. Artigo 7º. Lilith é uma figura do folclore hebraico, assírio e babilônico originária de um espírito demoníaco que foi associado à noite. Foi retratada como uma linda jovem com pés de coruja e conhecida como a Rainha da Noite. Existem várias lendas a respeito dessa figura como demônio. Ela surpreende os homens durante o sono e os envolve com sua fúria sexual. É mãe dos abortos, uma das rainhas dos vampiros juntamente com Naema dentre outras. Esse demônio aparece em diversos textos como por exemplo a Torá assírio-babilônica, o Zohar e o Talmud, o livro dos Hebreus. Mas a versão que mais chama a atenção é a de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Sim, antes mesmo de Eva. Sabemos que as versões do Gênesis para a criação do mundo e principalmente na criação da mulher, são ricas em contradições e enigmas. Em uma versão para o Gênesis, da tradição religiosa hebraica, que foi enriquecida por testemunhos orais de rabinos conta que Lilith foi criada a partir de pó negro e excrementos, condenada por Deus a ser inferior e submissa ao homem. Após assumir a união carnal com a Lilith, Adão apaixonou-se e acabou distanciando-se da divindade. Lilith reivindicava a igualdade de agir, de escolher e decidir. Queria os mesmos direitos do homem, visto que eram feitos de pó, portanto o solto é igual. Quando faziam sexo, ficava inconformada de ter que suportar o peso do corpo de Adão, de ter que ficar por baixo e indagava: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti?
Porém Adão se recusava a inverter as posições, certo de que havia uma ordem a ser seguida. Vendo que não teria seus apelos atendidos, Lilith se rebelou, acusou Adão, blasfemou e foi embora rumo ao Mar Vermelho. Lá é onde habitam os demônios, segundo a tradição hebraica, um lugar maldito. Desde então, tornou-se noiva de Samael, o senhor das forças do mal. Sentindo-se abandonado, Adão adormece. Quando acorda, ele a procura e não encontra. Em meu leito, pela noite, procurei o amor da minha alma. Procurei e não encontrei. Cântico 3:1. Adão queixou-se a Deus sobre a fuga de Lilith, e para compensar sua tristeza, Deus resolveu criar Eva, exatamente como as exigências da sociedade patriarcal. Segundo pesquisas, esse trecho foi tirado da Bíblia na época da Inquisição, talvez para que ninguém identificasse uma bruxa como sendo sagrada, ou durante a transposição da versão jeovística para sacerdotal. Porém, talvez por uma falha da Igreja, Lilith é citado uma única vez na Bíblia, em Isaías 34:14. Aí vão se encontrar o gato do mato e a hiena, o cabrito selvagem chamará seus companheiros, então Lilith vai descansar, encontrando um lugar de repouso. Bíblia Sagrada, edição pastoral. Artigo 8º. Teoria da conspiração, Lilith, a primeira mulher de Adão. Tradições hebraicas, pergaminhos babilônicos e até vestígios na própria Bíblia indicam que a primeira mulher de Adão não foi Eva. 1. Desaparição editorial. No primeiro capítulo do livro Gênesis, que faz parte da Torá e da Bíblia, Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. Mas, logo no capítulo seguinte, somente Adão é mencionado. Onde foi parar a mulher do primeiro capítulo? É só no segundo capítulo que Eva é criada, e no terceiro que recebe seu nome. Essa inconsistência sugere que parte do texto tenha sido editada ou removida. 2. Lilith já estava lá. O registro mais antigo dessa figura está nas gravuras dos amuletos de Arslan-Tash, relíquias que datam do século 7 a.C. Alguns historiadores argumentam ainda que Lilith é mencionada ainda antes, na demonologia suméria do terceiro milênio a.C., na épica de Gilgamesh, poema mesopotâmio de 2100 a.C., há uma possível menção a Lilith como demônia. Ou seja, Lilith já era conhecida antes de compilarem o Gênesis, o que reforça a teoria de que foi apagada da história. 3. Primeira mulher, primeira rebelde. Segundo o alfabeto de Ben Sirá, um dos textos que compõem uma coleção de escritos rabínicos chamado Talmud, Lilith foi criada a partir da poeira junto a Adão, portanto, antes de Eva. Mas ela negou-se a deitar sob ele na hora do sexo por não se sentir inferior, e em protesto, abandonou o Éden. Ou seja, segundo o antigo folclore judaico, Lilith rebelou-se contra a superioridade masculina de Adão, o que a torna uma figura problemática para o judaísmo e para o catolicismo, religiões patriarcais. Agora sim. Outra evidência de que Eva não foi a primeira pode ser encontrada nos versículos de sua criação, no capítulo 2 do Gênesis. Em várias edições do texto, Deus decide dar ao homem uma companheira idônea, o que sugere que alguma primeira parceira, não idônea, já tinha sido criada antes. Reforça essa teoria a fala de Adão em certas edições da Bíblia, como a King James atualizada, quando vê Eva, esta, sim, é osso dos meus ossos. 4. Motivação política. Outro motivo para Lilith ter sumido do Gênesis é histórico. Durante anos nos séculos 7 e 6 a.C., os hebreus, patriarcas da tradição judaico-cristã, ficaram exilados na Babilônia. Durante essa época, os babilônios passam a adorá-la, cultuando-a como deusa da fertilidade. Por ser adorada por seus captores babilônicos, os hebreus retiraram Lilith do mito de criação da humanidade, e subsequentemente do Gênesis judeu e católico. 5. Mulher coruja. Lilith também é citada no livro de Isaías, que faz parte tanto da Torá quanto da Bíblia. Porém, ao longo de diversas traduções, seu nome foi sendo suprimido até virar animal noturno ou coruja. Só algumas traduções que usam como base os textos em hebraico, mais antigos, mantêm Lilith, em Isaías 34, no trecho em que o profeta descreve como a ira de Deus destruir a Babilônia, e na terra desolada, Lilith encontrará um lugar para repousar. Ou seja, o profeta conhecia a figura da primeira mulher. Textos hebraicos e rendições artísticas de Lilith a descrevem como uma mulher alada e serpentina.
Então, dá para associá-la à figura da serpente alada do Éden. 6. Linhas tortas. A Igreja Católica, em particular, deu um delete definitivo na única menção a ela dentro da Bíblia na metade do século XVI, durante o Concílio de Trento. Nele, a Igreja decidiu tornar oficial a Bíblia Vulgata, uma tradução para latim do século IV que já havia trocado a palavra Lilith em Isaías 34 por Ibis. A adoção de uma versão da Bíblia que já tinha dado sumiço em Lilith, permitiu que ela fosse aos poucos desaparecendo da tradição católica. Por outro lado, nada é certo quando falamos em textos antigos. A teoria acadêmica dominante sobre o Gênesis diz que a incoerência entre o primeiro e o segundo capítulo seria o reflexo da tentativa de juntar dois mitos de criação em um livro só, e não sinais de que parte dele foi apagado. O Gênesis é aberto à interpretação. Há quem leia o primeiro capítulo como um resumo geral da criação do mundo, para só no segundo entrar em detalhes. Tanto Gênesis quanto Isaías são textos antigos, têm origens incertas e passaram por diversas traduções até as versões atuais, que diferem entre si. Ou seja, não existem versões definitivas dos livros. Todas as conexões entre a figura do folclore judaico, Lilith e as civilizações pré-cristãs são contestáveis. Alguns consideram os amuletos de Arslan falsificações. A passagem da épica de Gilgamesh que cita Lilith pode ser uma adição do século VI a.C., e seu significado é incerto. O único texto que de fato menciona Lilith como primeira mulher de Adão é o Alfabeto de Ben Sirá, do século VII, que alguns consideram satírico, embora faça mesmo parte do Talmud judaico. Textos sagrados não são livros de história. Discutir o que realmente aconteceu no Éden é igual a discutir se Capitu traiu Bentinho. Não há uma resposta. Artigo 9. No ano de 325 d.C., foi realizado o primeiro concílio de Nicéia, presidido pelo imperador romano Constantino. O concílio teve como objetivo reunir bispos de todas as regiões onde em que havia cristãos para discutir e definir temas fundamentais do cristianismo, tais como a data da Páscoa, e se Cristo era um ser criado, doutrina de Arius, ou não criado, e sim igual e eterno como Deus seu Pai, doutrina de Atanásio. Além de condenar, rejeitar e retirar da Bíblia os chamados evangelhos apócrifos, ou gnósticos, aqueles que, segundo o concílio, foram escritos sem a inspiração divina, por irem contra os dogmas estabelecidos pelos bispos. Vários evangelhos originais daquela época, que deveriam estar na Bíblia, foram retirados. Tais como o Evangelho de Maria Madalena, Tomé, Judas, Jesus e Gênesis 2. Foi decidido que no Concílio de Nicéia que esses evangelhos deveriam ser destruídos, mas nem todos foram. Em 1945, próximo à cidade de Nag Hammadi, Egito, 52 cópias de textos antigos, chamados de evangelhos gnósticos, foram encontradas em 13 códices de papiro envoltos em couro, livros escritos à mão. A Igreja Católica rapidamente tratou de considerá-los falsos, mas apropriou-se deles, trancafiando-os nos cofres do Vaticano. Estranho, não é? Em um desses evangelhos, está a história de Lilith, a primeira mulher de Adão, que veio antes de Eva. A história conta que no início Deus criou Adão e Lilith, ambos do pó. Entretanto, Lilith não aceitava a condição de ser submissa a Adão, até porque eram feitos da mesma matéria. Então conheça agora a história de Lilith, a primeira mulher de Adão. Por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual, disse Lilith ao Todo-Poderoso, o qual retrucou que era assim que ele havia feito, e assim continuaria. Lilith então se rebelou, e decidiu abandonar o jardim do Éden. Adão, agora solitário e muito triste, suplicou a Deus soberano do universo. A mulher que você me deu fugiu. Deus enviou então 3 anjos para trazê-la de volta, Sanvi, Sansavi e Samangelaf. O nome de tais anjos ainda integram o folclore europeu, e muitas pessoas penduram placas na porta de casa com os nomes desses anjos para afastar o espírito de Lilith. Os anjos Sanvi, Sansavi e Samangelaf voltaram então dizendo que Lilith havia se recusado a voltar. Foi quando Deus fez outra mulher para Adão, desta vez de sua costela, para não correr o risco de que essa também se rebelasse.
Há trechos na Bíblia que conhecemos que dão pistas sobre a existência de Lilith. Em Gênesis 2:23, está escrito: E disse a Adão: Este é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Há variações na tradução em que ele diz esta sim é osso dos meus ossos, como se houvesse existido outra mulher antes dela que não fosse feita dele. Lilith está presente em várias culturas, e sua história é muito conhecida no meio hermético judaico. Ela também é estudada em diversas obras da literatura. Lilith aparece como um demônio noturno na crença tradicional judaica e islâmica, e como um espírito feminino vingativo em outras culturas como a hebraica. Artigo 10º. A origem mística de Lilith, a primeira mulher antes de Eva. Adão, macho e fêmea. O primeiro capítulo da Bíblia conta a história de Adão e Eva. Mas segundo Zohar, comentário rabínico dos textos sagrados, Eva não é a primeira mulher de Adão. Quando Deus criou Adão, o Criador o fez macho e fêmea, depois cortou-o ao meio, chamou esta nova metade Lilith, e deu em casamento a Adão. Mas Lilith recusou, não queria ser oferecida a ele, tornar-se desigual, inferior, e fugiu. Deus tomou uma costela de Adão e criou Eva, mulher submissa, dócil, inferior perante o homem. De acordo com Hermínio, Lilith foi feita por Deus, de barro, à noite, criada tão bonita e interessante que logo arranjou problemas com Adão. Esse ponto teria sido retirado da Bíblia pela Inquisição. O astrólogo assinala que ali começou a eterna divergência entre o masculino e o feminino, pois Lilith não se conformou com a submissão ao homem. O mito de Lilith pertence à grande tradição dos testemunhos orais que estão reunidos nos textos da sabedoria rabínica definida na versão jeovística, que se coloca lado a lado, precedendo-a de alguns séculos, da versão bíblica dos sacerdotes. Sabemos que tais versões do Gênesis, e particularmente o mito do nascimento da mulher, são ricas de contradições e enigmas que se anulam. Nós deduzimos que a lenda de Lilith, primeira companheira de Adão, foi perdida ou removida durante a época de transposição da versão jeovística para aquela sacerdotal, que logo após sofre as modificações dos pais da igreja. Rebeldia feminina. No Talmud, ela é descrita como a primeira mulher de Adão. Ela brigou com Adão, reivindicando igualdade em relação a seu marido, deixando-o fervendo de cólera. Lilith queria liberdade de agir, de escolher e decidir, queria os mesmos direitos do homem. Mas quando constatou que não poderia obter status igual, se rebelou, e decidida a não submeter-se a Adão, e a odiá-lo como igual, resolveu abandoná-lo. Segundo as versões aramaica e hebraica do alfabeto de Ben Sirá, século 6 ou 7. Todas as vezes em que eles faziam sexo, Lilith mostrava-se inconformada em ter de ficar por baixo de Adão, suportando o peso de seu corpo. E indagava: por que devo deitar-me embaixo de ti? Por que devo abrir-me sob teu corpo? Por que ser dominada por ti? Contudo, eu também fui feita de pó e por isso sou tua igual. Mas Adão se recusava a inverter as posições, consciente de que existia uma ordem que não podia ser transgredida. Lilith deve submeter-se a ele pois esta é a condição do equilíbrio pré-estabelecido. Vendo que o companheiro não atendia seus apelos, que não lhe daria a condição de igualdade, Lilith se revolta. Pronuncia nervosamente o nome de Deus, faz acusações a Adão e vai embora. É o momento em que o sol se despede e a noite começa a descer o seu manto de escuridão soturna, tal como na ocasião em que Deus fez vir ao mundo os demônios. Dor do abandono, a solidão de Adão. Adão sente a dor do abandono, entorpecido por um sono profundo, amedrontado pelas trevas da noite. Ele sente o fim de todas as coisas boas. Desperto, Adão procura por Lilith e não a encontra. Procurei-a em meu leito, à noite, aquele que é o amor de minha alma. Procurei e não a encontrei. Cântico dos Cânticos 3:1. Lilith partiu rumo ao Mar Vermelho. Disse que quando Adão insistiu em ficar por cima durante as relações, Lilith usou seus conhecimentos mágicos para voar até o Mar Vermelho. Lá onde habitam os espíritos malignos, segundo a tradição hebraica. É um lugar maldito. O que sugere que Lilith se afirmou como um demônio, e é o seu caráter demoníaco que leva a mulher a contrariar o homem e o questionar em seu poder. Desde então, Lilith tornou-se a noiva de Samael, o senhor das forças do mal do outro lado. Como consequência, deu à luz toda uma descendência demoníaca, conhecida como Liliotes ou Lenilins,
na prodigiosa proporção de 100 por dia. Eva, a mulher submissa. Alguns escritos contam que Adão queixou-se a Deus sobre a fuga de Lilith, e para compensar a tristeza de Adão, Deus resolveu criar Eva, moldada exatamente como as exigências da sociedade patriarcal. A mulher feita a partir de um fragmento de Adão. É o modelo feminino permitido ao ser humano pelo padrão ético judaico-cristão. A mulher submissa e voltada ao lar. Assim, enquanto Lilith é força destrutiva, o Talmud diz, pejorativamente, que ela foi criada com imundície e lodo. Eva, a submissa, é construtiva e mãe de toda a humanidade. Ela foi criada da carne e do sangue de Adão. Deus tenta salvar a situação, primeiro ordenando-lhe que retorne, e depois, enviou ao seu encalço uma guarnição de 3 anjos, Sanvi, Sansavi e Samangelaf, para tentar convencê-la. Porém, uma vez mais e com grande fúria, ela se recusou a voltar. Lilith está irredutível e transformada. Ela desafiou o homem, profanou o nome do Pai e foi ter com os espíritos das trevas. Como poderia voltar ao seu esposo? Os anjos ainda ameaçaram: se desobedeces e não voltas, será morte para ti. Lilith, entretanto, em sua sapiência demoníaca, sabe que seu destino foi estabelecido pelo próprio Deus. Ela está identificada com o lado demoníaco e não é mais a mulher de Adão. Acasalando-se com os diabos, Lilith traz ao mundo 100 demônios por dia, os Lilim, que são citados inclusive na versão sacerdotal da Bíblia. Deus, por seu lado, inicia uma incontrolável matança dessas criaturas, que, por vingança, são enfurecidas pela sua genitora. Está declarada a guerra ao Pai. Os homens, as crianças, os inválidos e os recém-casados, são as principais vítimas da vingança de Lilith. Ela cumpre a sua maligna sorte e não descansará assim tão cedo. Uma outra versão diz que foram os anjos que mataram os filhos que tivera com Adão. Tão rude golpe transformou-a, e ela tentou matar os filhos de Adão com sua segunda esposa, Eva. Poder sobre as criaturas. Lilith alegou ter poderes vampíricos sobre bebês, mas como os anjos a queriam impedir, fizeram-na prometer que, onde quer que visse seus nomes, ela não faria nenhum mal aos humanos. Então, como não podia vencê-los, ela fez um trato com eles, concordou em ficar afastada de quaisquer bebês protegidos por um amuleto que tivesse o nome dos 3 anjos. Não obstante, esse ódio contra Adão e contra a sua nova, e segunda, mulher, Eva, resultou, para Lilith, no desabafo da sua fúria sobre os filhos deles e de todas as gerações subsequentes. A partir daí, Lilith assume plenamente sua natureza de demônio feminino, voltando-se contra todos os homens, de acordo com o folclore assírio, babilônico e hebraico. E são inúmeras as descrições que falam do pavor de suas investidas. Orgasmos demoledores. Conta-se, por exemplo, que Lilith surpreendia os homens durante o sono e os envolvia com toda a sua fúria sexual, aprisionando-os em sua lasciva demoníaca, causando-lhes orgasmos demoledores. Ela montava-lhes sobre o peito, e sufocando-os, pois se vingava por ter sido obrigada a ficar por baixo na relação com Adão, conduzia a penetração abrasante. Aqueles que resistiam e não morriam ficavam exangues, esvaídos em sangue, e acabavam adoecendo. Por isso Lilith também está identificada com o tradicional vampiro. Seu destino era seduzir os homens, estrangular crianças e espalhar a morte. Durante os primeiros séculos da era cristã, o mito de Lilith ficou bem estabelecido na comunidade judaica. Lilith aparece no Zohar, o livro do esplendor, uma obra cabalística do século XIII que constitui o mais influente texto assídico, e no Talmud, o livro dos Hebreus. No Zohar, Lilith era descrita como súcubus, com emissões noturnas citadas como um sinal visível de sua presença. Os espíritos malignos que empesteavam a humanidade eram, acreditava-se, o produto de tais uniões. No Zohar Hadash, página 20, está escrito que Samael, o tentador, junto com sua mulher Lilith, tramou a sedução do primeiro casal humano. Não foi grande o trabalho que Lilith teve para corromper a virtude de Adão, por ela maculada com seu beijo. O belo arcanjo Samael fez o mesmo para desonrar Eva, e essa foi a causa da mortalidade humana. O Talmud menciona que quando a serpente envolveu-se com Eva, atirou-lhe uma mácula cuja infecção foi transmitida a todos os seus descendentes. Shabat, folha 146, recto. Em outras partes,
O demônio masculino leva o nome de Leviatã, e o feminino chama-se Eva. Essa Eva, ou Eva, teria representado o papel da esposa de Adão no Éden durante muito tempo, antes que o Senhor retirasse do flanco de Adão a verdadeira Eva, primitivamente chamada de Aisha, depois de Caúchavá. Das relações entre Adão e a Eva serpente, teriam nascido legiões de larvas, de súcubos e de espíritos semiconscientes, elementares. O surgimento do Leviatã. Os rabinos fazem de Leviatã uma espécie de ser andrógeno infernal, cuja encarnação macho, Samael, é a serpente insinuante e a encarnação fêmea, Lilith, é a cobra tortuosa. Segundo o Sefer Mercamelê, esses dois seres serão aniquilados no fim dos tempos, nos tempos que virão o Altíssimo, bendito seja, decapitará o ímpio Samael, pois está escrito, Isaías 17:1, nesse tempo Jeová com sua espada terrível visitará Leviatã, a serpente insinuante que é Samael, e Leviatã, a cobra tortuosa que é Lilith, folhas 130, coluna 1, capítulo 11. Também segundo os rabinos, Lilith não é a única esposa de Samael, dão o nome de 3 outras, Agarat, Naamá e Moslat. Mas das 4 demônias, só Lilith dividirá com o esposo a terrível punição, por tê-lo ajudado a seduzir Adão e Eva. Agarat e Moslat têm apenas um papel apagado, ao contrário do que acontece com as outras 2 irmãs, Naamá e Lilith. Fontes, na descrição do vídeo. Continua.